Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é falar sobre o básico do básico da astrologia. Para você que não conhece ainda quase nada, mas se interessa pelo assunto, ouve falar muito, mas fica completamente voado quando o tema rola. Bom, meu nome é Ramon Mansur, né? Esse é o meu canal sobre esoterismo, misticismo, ocultismo e todas essas filosofias ocultas que tratam daquilo que não pode ser visto a olhos nus. Então, assim, vamos lá, né? Eu vou apresentar primeiro a forma como eu interpreto a astrologia, a forma como eu enxergo, a minha base filosófica é a teosofia e a eubiose, e eu sou apenas um estudante que tem as próprias opiniões, né? Claro que elas têm um fundamento, mas essa percepção, né, naturalmente vai se transformando com o tempo. E a minha ideia é mostrar a astrologia de uma forma diferente do convencional. Se você for assistir outros vídeos sobre astrologia no YouTube, você vai ver uma coisa muito ali padronizada, e a minha ideia é falar por outros ângulos também, para não ficar preso só naquele conceito padrão, raiz, e que muitas vezes é até exotérico da astrologia, ou seja, o que está por fora, não o que está por dentro, não a essência do que realmente a astrologia representa. Então, a astrologia é uma palavra formada por aster e logia. Logia significa lógica, ou a inteligência, e aster significa estrela. Então, a astrologia seria o estudo sobre as estrelas, estudo sobre os astros, a palavra astro vem de aster, ou pode ser também a inteligência das estrelas, ou como os astros de forma geral, não só as estrelas, como os astros de forma geral se interagem, né? E é aí que entra a minha percepção sobre a astrologia. Eu considero que ela trata da observação sobre a interação de consciências, e não como o mero movimento de planetas e estrelas e etc, né? É porque a gente tem, como hoje nós vivemos num período muito racionalista, que valoriza muito a ciência exata, o materialismo em geral, né? Coisas concretas, a ciência que percebe as coisas com resultados, método, de forma clara e objetiva. A gente acaba hoje percebendo a astrologia partindo da astronomia, mas na verdade a astronomia nasce da astrologia. Então, a astrologia é uma ciência milenar, né? E é todo aquele negócio do arquétipo do filho que quer superar o pai, né? Quer superar os pais. Então, o adolescente, ele nega os pais, assim como a astronomia nega a astrologia, a matemática nega a Kabbalah, e a alquimia nega a química, ou ao contrário, a química nega a alquimia, e por aí vai, né? Assim como o Ocidente nega o Oriente, né? Então, quando a gente observa os pais a partir do filho, você vai ter uma interpretação distorcida. Então, quando você vai perguntar para um filho adolescente como são os pais dele, ele vai falar tudo ali baseado nas próprias experiências. E então, observar a astrologia pela ótica da astronomia, você vai observar ela de uma forma limitada e influenciada pela forma com que a ciência materialista enxerga as coisas. E como nós queremos alcançar a essência, então nós precisamos abstrair um pouco. Então, a minha base, assim, para compreender a astrologia, ela vai beber lá na teosofia,
Na teosofia, quando a gente estuda cosmogênese, que é o estudo da formação do universo, não só o universo físico, mas o universo inteiro, inclusive mental, espiritual, emocional e por aí vai, a gente estuda que a divindade, ou seja, a essência, o tal, o todo, ele, para se manifestar, ele se divide em três aspectos que a gente convém chamar de pai, mãe e filho, para manter esse arquétipo que está contido em tudo na natureza. E então essas três consciências, e aí eu não vou aprofundar em cosmogênese aqui, que não é o objetivo, eu vou tratar isso em outro vídeo, mas essas três consciências, elas de alguma forma se interagem e formam 7 consciências que a teosofia chama de planetários, mas no Oriente também são chamados de Ishvaras, ou a gente pode interpretar como 7 Elohims da Kabbalah, ou 7 arcanjos do cristianismo, ou até os 7 Dhyans do budismo. São 7 consciências que representam a evolução do universo. Então, dentro de cada uma dessas consciências existe um aspecto a ser trabalhado, e o universo que a gente evolui no momento, ele tem o 7 como um número mágico que rege a evolução. Talvez em outros universos, em outros momentos, funcione a lógica, a matemática, a geometria funcione de uma forma diferente. Mas como a gente está nesse, a gente observa o universo, e a partir do que a gente observa, a gente interpreta. E a gente observando, a gente percebe que a evolução ela acontece em 7 etapas. Quando a gente estuda esoterismo, a gente divide nessas 7 etapas para compreender melhor o desenvolvimento de qualquer coisa na natureza. E o do próprio universo em si não é diferente, né? Ele tem essas 7 etapas de evolução. E a astrologia, ela vai pegar essas 7 consciências e vai fazer um paralelo com 7 planetas sagrados. Então, os 7 planetas sagrados são Saturno, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Aí você me pergunta, a Lua é um planeta? Ela não é um satélite? E o Sol, ele não é uma estrela? Você está dizendo que ele é um planeta? E volta naquilo que eu falei lá atrás. A gente está olhando a astrologia na essência, não pela ótica da astronomia. Então, planeta, ele é uma palavra que é a chave para plano, ou seja, realidade, local, consciência, forma de perceber, né? Então, existem 7 planos dimensionais, 7 dimensões, e os planetas, eles representam isso. Lembrando que eu não estou falando ainda nada de planetas físicos do sistema solar que a astronomia fala. Eu estou falando de 7 consciências, que existe esse paralelo com 7 nomes de planetas sagrados, né? 7 planos, dimensões. E aí, aí que está, né? Então, você percebendo como consciências da formação do universo, você entende que, na verdade, quando a gente fala que Júpiter está em Gêmeos, Lua está em Virgem, nós não estamos falando só que o astro está ali. Ele pode até estar ali, né? Ele vai estar ali, mas o astro físico da astronomia, o astro ele vai estar ali. Só que isso, na verdade, não é o fato dele estar lá fisicamente que vai influenciar no que está acontecendo. Ele está lá fisicamente porque ele é um reflexo do que está acontecendo. E o que está acontecendo eu posso dizer que é um teatro dos deuses, ou um teatro dessas 7 consciências, que estão interagindo, e a partir da interação, elas criam as mais diversas possibilidades de vivência. Então, o objetivo desse teatro, dessa mandala, né, essa interação entre planetas, o objetivo é criar a maior possibilidade de experiências. Então, a palavra astrologia, aster, né, que origina astro, também é a mesma palavra que origina astral, que significa emocional.
Então, quando a gente fala de astrologia, a gente também poderia interpretar essa palavra como o estudo do astral, o estudo do plano astral, o estudo das emoções. Então, esses 7 planetas seriam como se fossem personagens que se interagem dentro de um teatro, dentro de uma peça teatral, né? E aí existe até as analogias, né? Que os planetas são atores, né? As casas são cenas e os signos são... enfim, eu não lembro exatamente a analogia, mas deu para entender, né? Que é mais ou menos por aí. Então existe um axioma hermético que diz o que está em cima é como o que está embaixo, que é uma dos 7 princípios de Hermes Trismegisto, né? Que foi um grande líder, um grande líder espiritual, um grande avatar no Egito, ou pode, como não tem, é muito antigo, não tem nenhum registro público, pode-se dizer que poderia ser uma função templária também, né? Como o equivalente ao xamã, no xamanismo, né? O grande líder espiritual. Mas enfim, é o grande mestre da tradição maçônica e Rosa Cruz. Então, enfim, né? O que está em cima é como está embaixo. Então é isso tudo que eu estou falando. O que está acontecendo lá em cima está acontecendo aqui nos átomos. Se você perceber, o átomo ele tem uma estrutura muito parecida com o sistema solar. E se você for perceber na tua vida, tem o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, amigos. Então também, né, olhando pelo seu ponto de vista, também são como se fossem astros girando em torno de você. É por isso que a astrologia ela é geocêntrica. Não significa que ela considera que a Terra fica no centro, mas que a Terra está percebendo os astros ao redor dela. Então a existência acontece ali. Então a astrologia ela vai estudar os mapas astrológicos e é aí que entra o estudo também do mapa natal. Ela serve para estudar o mapa natal, que é como esse teatro, o momento ali, o take, a câmera ali, ó, a foto que tirou na hora que você nasceu. Você respirou, pá, a primeira impressão entrou em você e tudo isso, o ar entrou, o prana, a energia da vida entrou e tudo isso foi ficando impresso, cria a tua impressão digital e vai criando as marcas no seu corpo. Tudo isso está registrado. Então, né, até na medicina chinesa, a gente aprende que a mão é um mapa do corpo, a palma do pé e a palma da mão são mapas do corpo. Da mesma forma, o céu, como eu disse, não é o céu em si, o céu é só uma representação disso. Mas, falando exotericamente, né, o céu é o mapa da sua personalidade. Da mesma forma que a gente tem a impressão digital e temos o mapa da mão, em que determinados pontos se conectam com determinados órgãos, o mapa astral é o mapa da sua personalidade. E compreendendo isso, você consegue compreender qual aspecto da sua vida você terá e tem mais dificuldade e como trabalhar ele, né? E é aí que entra a astrologia. Se você não compreende tudo isso que eu falei, e quem fala sobre astrologia geralmente não fala dessa forma, com essa profundidade, se você não compreende isso, a utilidade dela, vai ser para você apenas mais uma superstição, assim como qualquer outra. Gato preto dá azar, passar debaixo da escada dá azar. Você vai usar a astrologia para falar, tal pessoa é leonina, então ela é metida e tal, e vai usar muitas vezes o horóscopo e o que você leu superficialmente sobre um signo, vai usar aquilo para justificar dificuldades, para justificar você não fazer algo. Eu sou egoísta mesmo porque eu sou leonino, eu sou traidor porque eu sou escorpião, usando as sombras desses aspectos, que na verdade são justamente as potencialidades, aquilo que aquele signo mais vai se desenvolver, porque ele trabalha aquele aspecto,
e você vai usar isso como justificativo, né? E é o que acontece quando você vê a maioria das pessoas falando sobre astrologia, se justifica, usando aquilo como justificativo de algum comportamento, né? Sendo que na verdade, por exemplo, eu dei o exemplo de Leão e de Escorpião. Se a sombra de Leão é o egocentrismo, é justamente o leonino resolvido, o leonino que trabalhou as suas sombras, é o que mais tem a capacidade de iluminar as pessoas que estão ao redor dele e distribuir aquilo que ele tem a oferecer, quando ele consegue se reencontrar com o Aquário, que está do outro lado, formando o equilíbrio entre os dois polos do eixo Leão e Aquário. Dando um exemplo, né? E aí que a astrologia entra, né? Em signos, em mitos. Os mitos vão explicar, né? Então, o nome dos planetas são nomes de deuses e cada um está relacionado a um mito, está relacionado a um aspecto da natureza. Enfim, isso é o básico do básico para compreender, na minha percepção, o que significa a astrologia, qual é o estudo dela e o que ela pretende como uma filosofia oculta, uma filosofia milenar, uma filosofia que Da Vinci praticava, que Isaac Newton praticava, que Aristóteles praticava e por aí vai. E que hoje está sendo usada de uma forma diferente, mas de alguma forma ela está chegando até pessoas e você chegou até mim por conta disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório e se você gostou, tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar mais conteúdo e eu pretendo continuar falando um pouco de astrologia. Lembrando que eu não sou um astrólogo, eu sou um estudante de astrologia em desenvolvimento. É isso, muito obrigado e ótima existência a todos vocês.